fazer a oração do Pai Nosso. Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor tanto nos dá a ocasião, o lugar, o momento, como nos deu entendimento para aproveitá-la, para absorvê-la, para pegar, meu Deus, segurar. Como é bom, meu Deus, perceber o que está diante de nós. Quantas coisas nós já perdemos na vida, deixamos de entrar em portais, pois não os víamos, eles estavam acontecendo. As águas do tanque estavam se movendo, mas se para nós aquilo não tinha valor, se aquilo não era bom, se aquilo não era, meu Deus, importante, quantas vezes que deixamos passar, que ficamos olhando apenas e vendo pessoas que sabiam o valor, que entendiam, que percebiam, entrar e aproveitar as oportunidades. Eu agradeço porque hoje, meu Deus, nós não só vemos pessoas e nos alegramos com elas, porque sabemos o que está acontecendo, mas porque também fazemos parte disso. Porque estamos aqui nessa manhã, aproveitando ao máximo essa oportunidade que o Senhor nos dá, a oportunidade de te buscar, a oportunidade, meu Deus, de invocar o teu nome, a oportunidade de ouvir a tua palavra. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da tua palavra. E eu creio e declaro, meu Deus, que ao ponto que vamos ouvindo, que vamos recebendo, que vamos, meu Pai, pegando do Senhor, meu Deus, a palavra, que cresça em nós a fé que vai trazer, meu Deus, resultados. A fé que traz, como nós acabamos de dizer no Pai Nosso, a fé que traz o céu para a terra. Nós não queremos mais da terra, não queremos, meu Deus, e não contamos com homens, com pessoas para resolver as nossas questões, as nossas causas, para mudarem a nossa vida. Mas nós contamos com o Senhor, nós contamos com o teu favor, nós cremos no teu agir. Eu peço, esteja conosco, passa com o teu sangue sobre cada pessoa, aquelas que estão aqui na tua casa, no teu templo, que cedo, meu Deus, se levantaram e vieram para te honrar, para te buscar, meu Deus, para priorizar ao Senhor, para entregarem aqui diante do teu altar as suas primícias. Que o Senhor venha cobri-las com o teu sangue, protegê-las, meu Deus, assim como elas foram no caminho de vinda, que seja no caminho de volta, para sua casa, seu trabalho, suas tarefas, que o Senhor venha cobrir cada um, meu Deus, onde estiver, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em trânsito agora, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Senhor, passa com teu sangue agora e cubra. Eu peço proteção, eu peço bênção, eu peço que haja a tua unção, porque cada um de nós, a começar por mim, o nosso mover, a nossa busca é para o Senhor. Que a tua direção nos atinja, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor derrame unção sobre a nossa vida. Eu peço que aqui não seja o preparo, que não seja, meu Deus, o resultado de estudos, mas que seja a tua unção sendo derramada, que sejam direções do Senhor para nós, para os nossos passos, para as nossas decisões, para as nossas atitudes, que o Senhor se agrade de nós e que venha ao nosso encontro e que, como diz a tua palavra, que nos recompense nessa manhã. Eu entrego esse dia nas tuas mãos e eu consagro esse dia por meio desse culto que nós agora, meu Pai, iniciamos. Eu consagro esse culto ao Senhor e peço que aqui não seja eu, mas o Senhor conduzindo, o Senhor falando, o Senhor respondendo, o Senhor atendendo clamores, o Senhor, meu Deus, derramando unção em favor, o Senhor, meu Deus, nos honrando, como nós estamos aqui para honrar o Senhor. Que o Senhor nos abençoe
e que seja um grande dia, meu Pai, porque ele está começando na tua presença, na tua casa. E eu declaro unção, eu declaro abundância, eu declaro bênçãos sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso para a glória do Senhor. Amém? Vamos aqui declarar o Salmo 23, que essa semana é a unção que nós estamos recebendo. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me, diga, mansamente, a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode sentar, por gentileza. Olha, o Salmo 23, não por acaso, é um dos versículos que a gente tem para a palavra de hoje, para o culto de hoje, porque a palavra de hoje ela fala de abundância. Nós, quando ouvimos essa palavra, essa expressão, na verdade, a maioria das pessoas, né? Não todos, mas a maioria a associa com a qualidade de coisas materiais, a quantidade de coisas materiais, né? Riquezas e bens materiais. Quando, na verdade, prosperidade é uma condição mental e emocional que uma pessoa ela adquire ou rejeita. Porque tem gente que está escutando sobre prosperidade, que está ouvindo, que até lê na Bíblia. Isso aqui você pode abrir a sua Bíblia e você mesmo lá lê o versículo, João 10, 10. E vai estar escrita a mesma coisa, não vai ter alguém falando para você. E aqui não foi alguém que disse de alguém, aqui são palavras de Jesus. Jesus na primeira pessoa. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, a abundância, ao contrário do que alguns pensam, não é o que você tem fisicamente, materialmente. Mas ela começa e ela acontece aqui dentro. Quando você passa a ver a sua vida, e não é um desejo, não é eu quero, é você se colocar dentro dessa condição de vida. É você pensar, em primeiro lugar, que não vai faltar para você, como disse Davi. Davi aqui no Salmo 23, ele nos dá uma aula, acima de tudo, de como nós devemos pensar. A primeira ação que você tem, ela acontece na tua mente. A primeira reação que você tem, ela acontece na tua mente também. E Davi não disse aqui, naqueles momentos de que ele estava melhor.
Muitas vezes Davi ele pregava para ele estava ali, ele tinha que dar a ele a direção do que ele viveria. E a palavra de Deus, ela é basicamente isso, ela está nos dando a direção do que nós vamos viver. Mas aí você pode pegar a direção que Deus está te dando. Como você também pode não pegar a direção que Deus está te dando. A semana retrasada a gente ouviu aquela palavra que diz que há muitas, o que no mundo, gente? Vozes. Você está ouvindo aqui agora a palavra de Deus, a voz espiritual, né? Eu digo, a voz direcional de Deus, como hoje você vai ouvir outras vozes. Tem gente que está feliz porque seu candidato, né, passou para o segundo turno, tem gente que está triste porque seu candidato não passou para o segundo turno, tem gente que está dando ouvidos à palavra de Deus e não está nem aí com o que está acontecendo na política, tem gente que vai ter notícias de situações muito boas, mas que são situações passageiras, situações muito boas que estão associadas ao ímpio, e que a Bíblia diz que o ímpio é como aquela erva, né, que um dia você olha, ela está verdinha, está saindo até a flor dela, no outro dia você olha, ela está murcha. E tem gente que, como Davi, crê, confia e se baseia, sua base, seu alicerce é o Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele estava dizendo para ele o que ele acreditava, ele estava repetindo para ele. Que é uma prática que nós devemos ter. Eu não posso deixar que qualquer voz me guie, qualquer coisa, uma notícia, uma imagem, um vídeo, né, que hoje é o que mais tem aí, está ali em alta, né, cada hora é uma coisa, é um vídeo de uma coisa, e tudo está ali, né, é polêmica, olha isso aqui, vem com aqueles títulos maiores até do que a imagem da pessoa. É alguma coisa que insiste em repetir lá dentro da sua casa, aquela mesma cena, aquela mesma pessoa com aquele comportamento rebelde, aquele comportamento ruim. Mas eu tenho a palavra. E a palavra me norteia, a palavra me dá direção para a abundância. Que é uma mentalidade que eu posso pegar. Transbordar em abundância no grego, tem uma palavra que se fala perisson, que significa muito além da medida. Uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou de atitudes generosas. Quem viveu prosperidade num tempo que só viveu, só aconteceu porque deu ouvidos a Deus? Quem vem na tua mente? Que era para ter vivido a escassez, a miséria, a pobreza, a fome, sem exagero, mas por ter crido, dado ouvidos à voz de Deus, ele e quem o seguiu viveram muita prosperidade. Como se diz, viraram o jogo. No tempo que todo mundo estava perdendo, estava dando, estava abrindo mão, estava se desfazendo de tudo, ele estava lá. Quem? José. E é isso que eu estou falando para você. Não se trata da situação, não se trata da condição. Se trata do que você acredita e se coloca dentro daquilo. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida miserável? Gente que estava aqui no começo do ano, gente que ouviu a palavra profética, gente que tem palavra, que tem condições de viver em abundância, mas está vivendo a miséria. Aí você pergunta por quê? Alguns falariam assim, os mais desatentos da palavra de hoje diriam assim, porque é o que está acontecendo aí fora. Porque é a situação do mundo, porque é a situação do país, porque é a situação do setor da pessoa.
Aí eu perguntaria para a pessoa do lado, que está em abundância, que está próspera, eu perguntaria, que mundo você vive? Ela diria, na Terra. Que país você vive? No Brasil. E que setor você vive? A pessoa diria, em tal setor, que muitas vezes é o mesmo daquele que está miserável. Qual que é a diferença? A diferença é o que a pessoa pegou para ela. Ela passou a acreditar, eu não faço parte desse governo. Eu não estou falando de política, eu estou falando de Estado, de quem gere, de quem governa os meus recursos. Digo, o meu maior recurso é o espiritual. O teu maior recurso é o espiritual. E aí nós voltamos na palavra de Jesus. Quem que está gerindo os seus pensamentos? Quem está gerindo as suas emoções? Quem está gerindo os seus passos? O ladrão? Jesus disse que o ladrão veio fazer? Roubar, matar e destruir. Então, se a cada dia eu me ver sendo roubado, se a cada dia a minha vida ela caminha para a destruição, se a cada dia eu morro um pouco mais, eu deixo de viver, eu deixo de ter uma vida poderosa, uma vida abundante, eu estou sendo gerido pelo pai da mentira, pelo diabo. E aí eu vivo uma vida miserável. Aí eu não sou aquele que fala nada me falta. De repente eu sou aquele que está dizendo tudo me falta. Tudo é complicado, tudo é escasso. Tudo, para mim, é difícil. Já aquele que vem atrás de Jesus, aquele que Jesus foi a sua porta. Porque antes nós, lá no João 10, está escrito, ele fala, né? Eu sou a porta. E quem entrar por mim, como disse Davi, encontrará pastagens. Quer dizer, se você é uma ovelha, se entrar por mim, Jesus não disse da condição, da condicional do mundo físico. Se tiver tudo bem, se tiver chovendo, se tiver correndo tudo perfeitamente. Não, ele disse, quem entrar por mim, encontrará pastagens. Quem entrar por mim. Então veja que a condicional para cada um de nós é quem eu escolho seguir. Se eu sigo Jesus, eu vou ter pastagens, não importa se está seco para todo mundo, não importa o que está sendo noticiado, ventilado, falado, não importa o que a maioria está vivendo. Eu entrei por esta porta, eu faço dele o meu pastor. E a abundância, como eu disse para você, ela é além da medida. Ela vai além. A palavra prosperidade, você pega a palavra pró, de a favor, e aquele comecinho de prosperidade, vem de esperança. Quer dizer, prosperidade, você está a favor da esperança. Não é o contrário. Então, prosperidade, abundância, se trata da escolha interna que você faz, de como será a sua vida. Nós estamos mostrando que uma direção que foi dada, e José pegou, fez com que por meio dele, o trabalho dele, a obra dele, ele, a família dele, aquele remanescente que tinha, e todos aqueles que estiveram debaixo dos cuidados dele, foram muito abençoados e prósperos. Não tiveram falta, pelo contrário, tiveram abundância. Ficaram no melhor lugar do Egito, desfrutaram ali de tudo aquilo que havia de melhor e nada lhes faltou. E a gente tem que se colocar e tem que agir como José. Vamos lembrar, tem uma palavra que marcou muito esse semestre. Uma palavra que marcou muito esse semestre. Que foi, quem lembra? Venha para
perto de José. Ali Deus estava falando muita coisa para nós. Deus estava falando assim, ó, investe de verdade no teu espiritual. O que você precisa fazer? Fazer, não é pensar. O que você precisa fazer para investir no teu espiritual? Então vamos começar pelo mais óbvio. Preciso estar mais perto da igreja. Então vou ficar mais perto da igreja. Teve gente que literalmente mudou. Saiu de lugares distantes e veio para perto. O que eu preciso fazer para estar mais perto de José? Eu preciso tirar alguma coisa que está tirando meu tempo e não está me acrescentando nada de bom. Tem gente que trabalhava demais, tem gente que perdia tempo com coisas inúteis, que ficava muito tempo na frente de uma tela, que o que estava vendo, que estava lendo, com quem estava conversando, não lhe aproximava, não lhe colocava numa condição que Deus se agradava. A pessoa fez o quê? Ela tirou aquilo, ela cortou aquilo, se aproximou mais de Deus. Porque não adianta também, como nós falamos ainda nos 52 dias, não adianta você tirar uma coisa e substituí-la por outra semelhante. Está entendendo? Eu tiro uma que é muito ruim e troco por outra que é bem ruim também. Entendeu? Mas não é a mesma. Mas é semelhante. Não. Eu vou ter uma mudança. Eu vou permitir que Deus use a minha capacidade que Ele me deu, inteligência, sabedoria, dinamismo, para fazer algo bom. E o José, quando teve direção, ele fez. Foi dado a ele como Deus está nos dando. Diga, Deus está me dando oportunidades. Eu te pergunto, o que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te dando? Aqui em Gênesis 41, 47, está escrito assim: durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Lembra que eu falei que a abundância, um dos significados da palavra, que lá do grego, perisson, é além da medida? Você tem que pegar essa frase, esse pedacinho, você tem que tomar posse disso na sua vida daqui para frente. Que tudo que é bom na sua vida, tudo que é bom, paz, saúde, alegria, dinheiro, tempo, você vai ter além da medida que você necessita. Está entendendo? Uma coisa é a necessidade. Uma coisa é suprir a necessidade. Sabe, aquela coisinha assim, regrada, entrou assim, ó, passou assim, rente. Outra coisa é além da medida. Diga, a minha vida é além da medida. É abundante. José recebeu além da medida. E recebeu direção para administrar isso. Para pegar isso. Para não perder isso. Isso é uma das características que Deus dá aos seus. Enquanto a maioria das pessoas, elas perdem chances, perdem oportunidades, perdem os moveres. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que muitas vezes não são compreendidos, porque a gente só compreende o Espírito pelo Espírito. O homem espiritual não é discernido pelo natural, a Bíblia não diz isso? O homem espiritual, ele não é visto como algo normal, e ele não é normal.
porque ele só pode ser discernido pelo Espírito. E essa é uma característica que o espiritual tem. Ele sabe o que fazer. Quando todo mundo está ali displicente, irreverente, quando todo mundo está ali numa condição relaxada, o espiritual, ele está aproveitando ao máximo cada oportunidade que ele sabe, que ele enxerga, que ele vê vindo de Deus para a vida dele. Como José. Todos poderiam ter feito isso. Qualquer um aqui poderia ter feito isso. Todos fizeram? Essa é a diferença entre nós e os ímpios. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me serve e o que não me serve. José tinha direção e pegou a direção. Esse é o momento de eu gerar a prosperidade. Eu vou estocar, eu vou guardar. Ele usou o que precisava? Usou. Ele tirou da boca dele? Não. Veja que não é assim. Não tem aquela história que não, você vai tirar do cafezinho, você vai tirar de não sei o quê, você vai tirar de não sei onde, e assim que você vai... Não. Não é tirando. Você vai usar. Deus dá além da medida e Ele dá na medida a sabedoria. Para que você faça o que é bom, o que é certo. Para que você cresça, para que você aumente, para que você prospere. Nós ouvimos ontem ali por alto. Estou falando que não foi exatos os números e eles podem ser maiores. Um investimento, a coisa mais interessante, ontem à noite eu falava isso ainda, 180 mil pessoas envolvidas num trabalho de um templo, que o tamanho dele de comprimento, ele dava mais ou menos a largura aqui da igreja. Ele era pouquinha coisa maior, estou falando do comprimento, não da largura. Não era grande. A gente falou de 42 bilhões em investimento. Mas o mais incrível é que, terminada a obra, você não ouve falar que alguém, o rei Salomão, que Israel ficou endividado. Está escrito? Israel demorou 10 anos para pagar aquela dívida. Está escrito assim ou não? Israel entrou numa dívida com o BNDES, Israel entrou numa dívida com a Caixa, Israel entrou numa dívida com um banco tal, e ficou tantos anos. Israel pegou empréstimos ali com os povos vizinhos, e ficou tanto tempo para pagar. Está escrito isso? Hoje, no nosso tempo, é assim, não é? Quando alguém constrói, incluindo o governo, um estádio, um monumento, um ginásio, constrói aquilo, depois não sei quantos anos para pagar, não é assim? Aí endivida, aí depois tem que renegociar a dívida, aí depois aquela dívida tem que ser trinegociada, e vai. Olha que coisa incrível, Israel construiu, gastou esse recurso todo, envolveu toda essa quantidade de pessoas, terminou a obra, ela estava paga. Aí veio os sacrifícios. Aí foram 22 mil bois, que quer dizer mais recurso. 120 mil ovelhas. E o povo ficou ali só consagrando o templo 7 dias. O povo trabalhou nesses 7 dias? Quer dizer, o povo ficou parado. Não teve produção, não teve economia girando. Tudo foi para o espiritual. E pergunto, aí terminou, porque o Salomão está escrito que ele teve que despedir, mandar o povo para cá, gente.
A glória está maravilhosa, está uma benção isso aqui. A gente não consegue, às vezes, parar em pé. Está assim, é poderoso, é glorioso. Mas, gente, volta para casa. Porque o povo não tinha necessidade, em todos os sentidos, de voltar para casa. Tinha necessidade? Faltou alguma coisa para alguém? Começou a faltar comida, alimento, começou a faltar recursos, faltou alguma coisa para alguém? Não foi necessidade. Ah, necessidade, eu tenho que trabalhar. Gente, obrigado, Deus abençoe, está acabando já agora, né? Eu tenho que ir trabalhar. Não teve, foi o Salomão, está escrito. Salomão mandou o povo para casa. Se tivesse mantido esse espírito, pensa como teria sido Israel. Você vai falar, mas tem uma parte que fala que o Salomão, ele tinha que cobrar muitos impostos. Foi para o templo? Por que ele teve que cobrar muitos impostos do povo? Por conta das mulheres que ele arrumou, alianças que ele fez com vários outros governantes, reis, ao redor. E aí foi ficando caro manter aquelas mulheres apócrifas, desnecessárias, algo que Deus não tinha dado direção, o que não era fruto de inspiração divina, o que não era fruto de sabedoria, mas da carne, do prazer da carne, de ideias humanas. Essa é a glória que nós temos que buscar. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que tem gente que fala? Direto em atendimento tem, mas eu busco o reino de Deus. Mas você busca o reino de Deus para Deus ou você busca o reino de Deus por causa das demais coisas? Quando uma pessoa busca o reino de Deus por causa das demais coisas, ela não está alcançando nenhuma delas. A gente tem que buscar o reino de Deus pelo reino de Deus. Quer dizer, para que Deus reine na minha vida. Quer dizer, que Ele vai controlar minha mente, Ele vai controlar as minhas obras. Eu vou atrás dEle, Ele governa, Ele gere a minha vida. Enquanto Deus governava absolutamente Salomão, ou seja, em consequência disso, Israel, o povo fez gastos bilionários, envolveu centenas de milhares de pessoas e depois, para completar algo assim absurdo, parou absolutamente a economia de um país e aquilo não fez nenhuma falta. Você quer um exemplo maior de prosperidade e abundância quando existe aqui, no interior de uma pessoa, de um povo? Essa tem que ser a nossa busca. Você quer saber de prosperidade? Eu quero que você lembre desse exemplo. Toda vez que você ouvir a palavra abundância, prosperidade, lembra do projeto do templo da glória do Senhor, que a gente chama erroneamente do templo de Salomão. Porque o nome do templo era Templo da Glória de Israel. E quem que era a glória de Israel, gente? O Senhor era a glória de Israel. Então Deus fez um templo para a sua glória. As pessoas saberiam que em Israel há um templo para a glória de Deus. E tudo que Deus fez para aquele templo, naquele templo, foi para a glória dele. E aí a gente vê bilhões sendo gastos, estou falando de milhares de anos atrás, e que não fez falta. Não ficou ninguém endividado. O povo envolvido naquilo não teve necessidade. Tinha necessidade? Tinha. E todas eram supridas. Mas eles não eram supridos, eles iam além da medida. Viveram além da medida. O tempo que eles ficaram parados, o investimento que eles fizeram, o governo, o investimento que fez, as pessoas, o investimento que fez, não lhes fez falta. Porque é assim que funciona o governo de Deus na vida de uma pessoa. Ela não tem para suprir, ela tem além da medida. Quando José pegou a direção que Deus lhe deu, ele não teve para ele, para o pai dele, para os irmãos dele, para os sobrinhos dele, para os filhos dele. Ele teve para todos aqueles que se colocaram debaixo da aba dele.
E ele não teve para suprir necessidades, ele teve além da medida. E você tem que acreditar. Acreditar, passar a viver nessa realidade. Porque isso não é um pensamento. Começa com essa mudança de pensamento, aquilo que Paulo falou, que é a mentalidade ser mudada. A palavra que a gente usa bastante, que alguns já permitiram que perca o efeito na sua vida. Metanoia, mudar a sua mentalidade. É não se ver mais naquela condição de que vai faltar, de que se tal coisa acontecer vai alterar a minha vida, vai alterar as minhas condições, vai alterar a minha situação. Não, eu não vou ter para medida, eu não vou ter faltando, eu vou ter de Deus. Se Deus governar a minha vida, eu não sou Davi, eu não sou Salomão no templo, eu sou o templo. Eu sou o projeto perfeito, o projeto gigantesco de Deus, em que não me falta. Que se Deus mandar eu ficar parado para um propósito dele, não me falta. Que se Deus mandar eu fazer algo para ele e eu fizer sem reserva, não me falta. Como Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Davi não falou isso na época que ele deu os bilhões de oferta. Ele não falou isso nessa época. Por isso que teve a época que ele pôde fazer uma oferta de bilhões. Porque aqui nessa época a mentalidade dele era abundante, era próspera. Ele não tinha aquela mentalidade regrada, não posso, não é para mim, isso é demais para mim. E eu preciso saber onde Deus está me plantando. Eu não fico atrás do que está funcionando para as pessoas. Pare com isso. Pare, sabe, de tentar encontrar a pessoa que você vai seguir, o vídeo que você vai assistir, o livro que você vai ler, que vai te situar, que vai mostrar qual é a posição que você está. Busca isso de Deus. Busca de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? E cada palavra que Deus te der em resposta, aí responda a Deus com resposta. Pega aquilo, confessa aquilo com a boca. A Bíblia diz que se a gente crê com o coração e confessa com a boca, aquilo passa a ser nosso. Por exemplo, que você está ouvindo aqui e que está mexendo com você, você já tem que passar a confessar sim. Eu sou abundante. A minha vida é abundante, eu sou próspero, eu não vou ter faltando, eu vou ter além da medida, eu vou ter pensamentos além da medida, eu vou ter condições além da medida, eu vou ter saúde além da medida, eu vou ter dinamismo, eu vou ter força, eu vou ter disposição além da medida, eu vou ter dinheiro além da medida. Porque se você crê que para você, como o Senhor é o teu pastor, e não só não te falta, mas você tem além da medida, você vai poder fazer parte de cada projeto de Deus. Você vai ser o financiador, a coluna, você vai ser o condutor, você vai ser o administrador, você vai ser o instrumento que Deus vai usar. Os maiores recursos materiais foram dados por Davi para o templo. Mas a condução de todos aqueles recursos, sem desperdício, sem perdas, e de uma forma como nunca antes havia sido vista. Veja o encaixe daquelas pedras que eram lavradas lá na pedreira. Houve milhares, dezenas de milhares de carregadores que as traziam já prontas, e os operadores, os trabalhadores certos para encaixá-las no lugar. Não teve poupança, não teve, vamos diminuir os esforços. Não, é para a glória do Senhor. Vamos colocar os recursos, vamos colocar as pessoas, não vamos limitar, vamos investir, vamos fazer. Deus está dando direção, Deus vai enviar condição, Deus vai enviar as pessoas, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar. Deus não para aqui, gente. Acabou o culto, Deus parou, fechou a torneira, cerrou os céus. É assim? Começa agora, você está no começo do dia. Tem que ser apenas o começo de algumas coisas também acontecendo na sua vida. Eu creio, Senhor. Eu recebo.
e começa na minha vida essa onda de abundância que o Senhor tem para mim. Deus tem falado que nesse final de ano, Deus tem uma onda de abundância para quem crê. Tem gente que, igual eu falei do começo do ano, tem gente que está escutando, tem gente que está participando das reuniões, dos cultos, mas não crê. Vai ver gente que estava sentada do lado, que estava sentado na frente, que vinha cedo igual você, que estava ouvindo aí igual muitos aí no chat, que se comunicam, oi, e aí você, como é que você está, tal, mas que não vive por quê? Porque ainda está impermeável, mantém ainda conceitos, porque em vez de se alimentar de uma só fonte, pegar a palavra, beber do Espírito, sai buscando, não, mas e agora? Deixa eu ver o que o fulano fala, deixa eu ver o que tal coisa fala, deixa eu ver onde eu estou. Não, eu estou onde Deus me colocou. A minha situação, e eu falo de se situar, de localização geográfica, mental, espiritual, emocional, é Deus quem define. Se eu for conduzido por Ele, eu vou ser o José. Eu vou saber o que fazer. Eu vou saber o que fazer com muito e vou saber o que fazer com pouco. E nada vai me faltar. Eu vou ser como Salomão. Deus pode colocar coisas absurdas, de tão grandes, coisas que eu nunca vi antes nas minhas mãos, que eu vou saber gerir. Deus pode fazer comigo como Ele fez com Neemias. Deus pode fazer eu tirar água, leite da rocha. Porque Neemias fez um trabalho extraordinário com aquelas mesmas mãos, com aquelas mesmas cabeças, que por 120 anos não produziram nada. Não produziram nada para si mesmos, não produziram nada para a cidade, não produziram nada para a obra do Senhor, porque a igreja estava abandonada, os muros estavam caídos, a cidade estava devastada. Veja, é Deus. Abundância não se trata, não, eu estou aqui no Brasil, aqui não tem jeito. Para com isso. Tem gente fracassando no Brasil, tem gente fracassando nos Estados Unidos, tem gente fracassando na Europa, tem gente fracassando na Ásia, tem gente fracassando em Israel. Não é o lugar que te define. Deus mandou José para o Egito muito antes, e ele foi a preparação do que Deus faria. Não foi em Israel. Não se trata da terra, se trata da fé. Você tem que crer que onde Deus te planta é onde Ele vai te honrar. É onde Ele vai fazer a sua árvore crescer, florescer e frutificar. Deus tem uma onda de abundância para nós. E quem crê vai viver e vai ser um instrumento de Deus de abundância. Lembra e faz, mentaliza cada dia a cena da construção do templo. Porque essa foi uma palavra profética para nós para esse fim de ano, não é para o mês de outubro. Pode tomar posse para o mês de outubro, mas é uma palavra para esse tempo da nossa vida. Tem muita coisa na nossa vida que se nós levarmos as direções. Eu ontem ainda falei comigo primeiro, peguei para mim essa palavra, falei, Senhor, eu quero desse jeito na minha vida. Tem coisa que antes era barulhenta, era a base de marretada, de martelada, de talhadeira ali tendo que tirar cantinho para entrar, passar. Falei, amém, eu tomo posse dessa evolução. Eu quero que agora seja assim, alguém coloca ali a pedra no lugar e só faça assim, ó. Tuque. Encaixou. Está entendendo? E barulho, teve? Marretada, martelada, tim, tim, tim. Teve ou não? Não. Às vezes a gente se assusta com o silêncio. É ou não é verdade? Cadê as coisas? Cadê os movimentos? O movimento está acontecendo aqui dentro. O movimento é esse aqui, ó. É pegar a palavra de Deus. É beber do Espírito. Esse tem que ser o movimento. Isso é evolução. É igual o Josué. Nós já pregamos aqui, inclusive, às 7. Eu tenho que me situar. Que antes eu podia ser o Josué. Lembra como Josué começou? Lembra? Como que Josué começou? Qual uma das primeiras menções de Josué? Isso já foi culto aqui já. Onde que estava o Josué quando a gente ouve falar dele? Não, a gente sabe da tenda porque está escrito, mas a gente ouve falar do Josué primeiro onde? Vamos ver se isso te lembra alguma coisa. Batalha dos
amalequitas. Onde estava Josué? Lá em cima ou lá embaixo? Estava lá embaixo fazendo o quê? Ele era o espiritual que ficou em silêncio com as mãos erguidas, ou ele era o cara que estava lá embaixo com espada e escudo na mão e vamos, 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 e lutando e combatendo e lá, e aquela adrenalina no máximo? Quem que era Josué? O que estava em cima ou o que estava embaixo? O espiritual ou o material? O material, que estava no vale, que estava lutando, que estava com arma. Foi ou não foi? Quem que foi o Josué da entrada em Canaã? O que estava no vale ou que estava ali apenas na palavra de Deus, declarando, falando, muitas vezes meditando, lendo para não esquecer, falando para viver. Era ou não era assim? Deus está fazendo isso em alguns de nós. Você vai falar, por que você não fala todos? Porque não depende da palavra ser pregada, depende da palavra ser crida, recebida. Tem gente que está sendo igual o templo agora. Não é a base mais daquele monte de movimentos físicos de pessoas, mas é encaixe. Deus já lavrou a pedra lá na pedreira. Já usou pessoas lá. Agora é o encaixe. É o movimento. É o Moisés no tempo do Egito. É a pessoa estratégica de Deus naquele lugar. É a pessoa para seguir direções espirituais. É a pessoa para obedecer que estava faltando naquele lugar, naquela empresa, naquela casa. Porque o que vai fazer a diferença é a fé. É a fé que nos leva a obedecer. É a fé que nos leva a ver o que ninguém vê. É a fé que nos faz administrar coisas como ninguém administraria. Porque só quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Seja você o espiritual que esse lugar precisa, que a sua família precisa, que a empresa que você trabalha precisa. Ah, eu não sou o dono. E José era o dono? José era o rei do Egito? Era o faraó do Egito? Mas o faraó não disse, quem que eu vou colocar nesse lugar além de você? Quem há tanta sabedoria como há em você? Deus levanta. Não se prenda a títulos, lugar, posição. Faz aquilo que o Senhor está dizendo para você fazer. Prospere. Receba e viva a sua onda de abundância que não para em você. Passa por você para gerar abundância e para exaltar o nome do Senhor onde você está plantado. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. O que o Senhor está falando com você aí? Já começa a orar por isso. Como? Senhor, eu recebo para mim essa onda de abundância. Com sabedoria, com visão. Eu recebo essa onda de abundância. Eu não vou viver de acordo com o que está acontecendo. Eu não moro aqui. Eu estou de passagem aqui. E eu não digo em São Paulo, na cidade, no estado, no país, o Brasil, na América. Não, eu estou dizendo que essa terra. Então, a maneira sábia, inteligente de viver nessa terra é ser conduzido por Deus. E não ser conduzido por qualquer coisa, notícias, rumores. É ser conduzido por Deus. É deixar Deus, Ele colocar em você, Ele inserir em você esse espírito de abundância, de prosperidade. Esse espírito que leva você agora, sabe, a não se ver mais naquela vida, naquela condição diminuta, regrada. Porque isso não tem a ver com o lugar que você nasceu. Não tem a ver com o lugar onde você cresceu. Não tem a ver com a situação, a economia do país. Não tem a ver com estudos. A quantidade de horas que você passou na carteira de uma escola, ou de uma faculdade, ou qual escola, qual faculdade você fez e cursou. Isso tem a ver com a mentalidade que você mantém. Ou a mentalidade que você passa agora a receber, se abre para ela.
Deus está dizendo que Ele tem para você além da medida. Não é a medida, é além da medida. Você tem que crer nisso, amém, Senhor, eu recebo. Se antes eu estava limitado, preso a algumas coisas, eu recebo a palavra. Eu bebo do Espírito. Eu vivo assim a partir de agora. E você não tem que esperar alguma coisa acontecer. Que é o que alguns ficam, não, mas então Deus vai dar um sinal. O sinal é esse. O sinal é a palavra. O sinal que Jesus disse que daria, que era o mesmo de Jonas, está aqui, ó, a palavra, a pregação. É chegar até você e quem tem ouvidos para ouvir, ouça, creia e viva. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo Espírito que o Senhor derrama sobre nós, e eu recebo essa onda de abundância que o Senhor tem. Eu recebo, meu Deus, o Espírito que o Senhor manda, que é para nos imbuir, é para nos encher, e esse é o Espírito que o Senhor quer em nós. O Senhor quer acontecendo em nós e por meio de nós algo grandioso, algo extraordinariamente magnífico, algo cheio de esplendor e famoso, como nós ouvimos, que foi a obra do templo do Senhor. Algo que as pessoas vão ver e não vão entender como aconteceu nesse tempo, como foi feito dessa forma, com que recursos isso foi feito, de onde saiu tanta coisa. Saiu de Deus, da condição que Deus dá, da visão que Deus dá, do Espírito que Deus derrama. E não foi de outra forma, é o Senhor. Porque o Senhor tem tudo, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o Pai das luzes. Quantos que aqui que estão vivendo uma vida de trevas, de escuridão, e que crendo passam a ser a luz de um lugar, o que vai iluminar, quem vai iluminar? E eu declaro que assim seja, meu Deus, na vida do teu povo. Tira agora essa escuridão, tira as trevas, tira a miséria, tira a pobreza que essa pessoa vivia, porque era o que ela acreditava. Faz, Senhor, agora uma limpa na vida dela, na mente, no espírito, para que inicie agora um novo projeto, como o projeto que o Senhor iniciou por meio de José no Egito, que foi ali, meu Deus, a salvação, que foi um tempo de prosperidade para aqueles que deixaram Ele conduzir, e Ele permitiu que o Senhor conduzisse a vida dele. Faz, meu Deus, esse tempo para a glória, e não mais para vergonha, não mais, meu Deus, para a pobreza, para a humilhação, para a miséria, mas um tempo de glória, como foi aquele tempo do templo que o Senhor construiu por meio de Davi e Salomão. Esse é o tempo que o Senhor tem para nós. Essa é a onda, meu Deus, a onda de abundância. A onda, meu Pai, que vai além da medida, não é, meu Deus, regrada, não é faltando, não é, meu Deus, lesado, não é roubado, não é, meu Pai, a destruição que o diabo por tanto tempo veio, e é o que ele fazia, é o que ele tirava, é o que ele roubava, mas é entrar pela porta que é o Senhor, onde nós temos pastagens, onde nós temos abundância, onde nós temos vida, onde nós crescemos, onde avançamos, onde prosperamos. E eu oro, meu Deus, declarando prosperidade sobre a vida do teu povo. Eu declaro, meu Deus, que esteja acontecendo agora essa mudança de mentalidade, e que caia por terra agora a miséria interna, a pobreza interna, a escassez interna que havia, para que entre o novo do Senhor, para que a prosperidade, meu Deus, inicie dentro, na mentalidade, no espírito dessa pessoa, para que então em todas as áreas e de todas as formas a vida dela seja abundante e próspera. Levanta aqui, meu Deus, pessoas como Davi, Salomãos, Josés,
Pessoas, meu Deus, que não importa onde estão, não importa o que esteja acontecendo, não importa os movimentos externos, porque o grande movimento está acontecendo internamente pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, pela direção do Senhor, e por meio dessa pessoa, ela gera prosperidade. Ela, meu Deus, onde está, onde foi plantada e onde passa, ela, meu Pai, cria abundância. Eu declaro que nós sejamos, meu Deus, geradores de abundância. Levanta aqui, meu Pai, geradores de abundância em nome de Jesus. Levanta colunas, meu Deus, para a tua obra e para projetos do Senhor. Projetos, meu Pai, do presente e do futuro. Projetos, meu Deus, de crescimento. Projetos de sucesso. Projetos, meu Deus, de prosperidade. Projetos de gerações. Eu declaro que o Senhor nos use, como usou José, como usou Davi, como usou Salomão. Faz, meu Deus, o templo que o Senhor fez naquele tempo, para a glória de Israel. Faz, meu Deus, para a glória do nome de Jesus, por meio da nossa vida, por meio das nossas obras. Usa a nossa mente. Eu declaro agora que hajam explosões agora de áreas, meu Deus, em que éramos limitados, regrados, meu Deus, diminutos, e que cresçam agora, ainda que doa, mas que cresça, e que sejamos esses instrumentos poderosos usados, meu Deus, nas tuas mãos, com ideias, com visões, com uma capacidade de realizar, de fazer, de administrar e de multiplicar, que só o Senhor pode dar a uma pessoa. Usa a nossa mente, meu Deus, usa as nossas mãos, nos usa, meu Pai, como o Senhor usou os teus, e eu declaro que por meio da nossa vida haja crescimento, onde estava estagnado, que haja desenvolvimento, meu Deus, naquilo que foi limitado, que haja, meu Deus, prosperidade naquilo que havia miséria, que haja abundância, meu Deus, naquilo que havia escassez, tão somente porque agora o Senhor passa a governar, e eu peço, nos usa para governar, porque nós, meu Deus, permitimos e deixamos o Senhor governar a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós entramos pela porta do Senhor, a porta que se chama Jesus Cristo, e que então encontremos pastagens, meu Deus, no Senhor. Que aquilo que antes nós vivíamos procurando, correndo atrás, andando, meu Deus, buscando, que encontremos agora no Senhor, por obedecer a Tua palavra, por andar após o Senhor, por dar ao Senhor condições. Venha ao nosso encontro, Senhor, porque nós viemos ao Teu, nos abençoa. Usa-nos, meu Deus, como instrumento de prosperidade e abundância. Eu declaro, meu Deus, que cada pessoa que crê e que invoca o Teu nome aqui agora, que seja, meu Deus, e que faça parte dessa onda de abundância, que essa pessoa represente um tempo de abundância no lugar onde ela foi plantado, e ainda que até então, meu Deus, os resultados dela eram resultados comuns ou até aquém, que daqui para frente, meu Deus, com esse espírito, ela seja a responsável, a causadora da onda de abundância no lugar onde o Senhor a colocou. Abençoa cada um e usa cada um, meu Deus, como instrumento de bênção. Eu declaro cada um, meu Deus, sendo esse instrumento de bênção, de desenvolvimento e de crescimento. Estenda as suas mãos agora e abençoa um lugar onde você não aceita mais que os resultados sejam pequenos, miseráveis, limitados, regrados, mas que essa unção que passa pela sua vida, você quer ver agora em resultados, em volume, em crescimento, em avanços, em aumentos naquele lugar onde por muito tempo ficou parado, onde ainda há escassez de forma natural, mas que por meio da unção de Deus derramada sobre a sua vida, há abundância agora. Senhor, derrama da tua unção. Eu peço que o lugar para onde essa pessoa estende as mãos dela e crê, o lugar para onde, meu Pai, ela
declara, ela ora, ela abençoa. E eu peço que cada endereço, meu Deus, que está sendo agora declarado abundante, eu declaro, meu Deus, que para cada região que essa pessoa estende as mãos, que o lugar, a casa dela, a família, meu Deus, que aquela empresa, o trabalho que ela pegou para fazer e que ninguém conseguiu resolver, realizar com excelência, que o Senhor, meu Deus, dê a ela agora a graça, o favor, para que haja diferença, como está escrito, que então veremos outra vez a diferença que há na vida do justo para a vida do ímpio. Derrama unção, meu Deus, favoreça, levanta aquilo que está, meu Pai, baixo, levanta, meu Deus, porque se antes ninguém via, que vejam agora e que saibam que foi o Senhor, que foi a tua glória derramada sobre aquele lugar, sobre aquela situação. Eu declaro crescimento, eu declaro prosperidade, meu Deus, naquele lugar onde havia seca, fome, onde havia escassez. Que o Senhor honre essa oração, que o Senhor responda, meu Pai, essa oração, e que o lugar, meu Deus, para onde essa pessoa se dirige pela fé, que o Senhor venha, meu Pai, enviar prosperidade, abundância, crescimento, e que seja vista a mudança, meu Deus, para a glória do Senhor. Eu peço, levanta Eliaquins, levanta colunas, levanta pessoas que não imaginam, mas creem agora, e que sejam colocadas como governadores distritais, como girês da tua casa, da tua obra, para fazerem a diferença, meu Deus, e para que por meio delas a diferença seja vista. Eu concordo, meu Pai, com cada oração, e eu ligo cada uma aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém.